A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível e, assim como o HIV, o HPV, HTLV, gonorreia e outras doenças sexualmente transmissíveis, elas são transmitidas principalmente pela atividade sexual desprotegida. Autoridades da saúde no Brasil inteiro, assim como no resto do mundo, têm detectado que casos de sífilis aumentam uma velocidade bastante significativa a cada ano. O Brasil é um dos países com maior número de casos depois da África. E observa-se que chama-se atenção principalmente para a questão da sífilis congênita. Observação do aumento de casos da sífilis congênita, aquela que é transmitida da mãe para o filho durante a gestação, foi primeiramente detectada, e o que chama atenção para a ocorrência das outras formas da sífilis na população em geral. E nos últimos 10 anos preocupa muito a questão do aumento da sífilis adquirida no nosso país. É preciso saber que a sífilis, por ser uma doença sexualmente transmissível, como HPV, o HIV e outras tantas importantes, a questão do cuidado com relação da proteção à atividade sexual, o uso de preservativos sexuais, conhecido também como as camisinhas, que estão disponibilizadas em todo o país, principalmente nas unidades básicas de saúde, que é conhecido como a principal forma de prevenção da doença, o que impediria a disseminação assustadora da sífilis, como temos assistido. Com relação, por outro lado, à questão do diagnóstico e do tratamento, também tem sido bastante disponibilizada em todo o Brasil. Hoje temos a testagem rápida, que pode ser encontrada tanto nos centros de saúde, como nos centros de testagem e aconselhamento, em que o cidadão procura a unidade de serviço e ele tem o resultado se está contaminado ou não em cerca de 15 minutos. E isso é muito importante, porque a sífilis é uma doença que causa com períodos assintomáticos e períodos de sintomas que desaparecem mesmo sem o tratamento, dando a falsa impressão de cura. E ainda complica quando ela se confunde, esses sintomas confundem com outras doenças infecciosas, como até a própria dengue, né, que ocorre muito no momento atual e que passa despercebido. E enquanto isso, a pessoa contaminada e praticando sexo desprotegido pode estar espalhando a infecção, né? E então tem que ter um alerta muito grande para a questão da conscientização da população, tanto com relação à questão da prevenção, da facilidade da prevenção, né? Mas essa facilidade ela só vai ser acolhida e bem usada uma vez conscientizados, né, do problema da sífilis. E o problema, tanto para a pessoa contaminada que passou pelas fases sem sintomas, elas podem vir a manifestar doença cardiológica, acometimento ocular, acometimento ósseo e fases mais tardias da vida muito graves, né? E mais imediatamente tem a questão da grávida, que pode passar sem a detecção da infecção e mesmo sem sintomas causar um prejuízo muito grave, se não até a perda do seu filho por causa da sífilis, né? E isso é uma realidade que temos vivido. Então, a questão da conscientização com relação à prevenção, o uso de preservativos sexuais de rotina, toda vez, né, que vai ter uma relação sexual, porque quem está infectado não vai mostrar, às vezes tem uma aparência de uma pessoa muito saudável e não sabe que tem a infecção e que está espalhando.
E a questão também de fazer o bom uso da facilidade que temos hoje, tanto com relação ao diagnóstico quanto ao tratamento, porque é um tratamento considerado relativamente barato, acessível e que pode ser conseguido na atenção básica à saúde, né? Por parte nossa, das autoridades médicas, há uma preocupação muito grande em capacitação, em conscientizar também a comunidade de profissionais da saúde para a questão do diagnóstico e do tratamento correto da sífilis e, ao mesmo tempo, disseminar essa informação da prevenção, para que tenhamos uma população mais conscientizada com relação a esse problema antigo e que a gente não consegue, embora as facilidades, nós não conseguimos ainda resolver a questão da sífilis, né? E estamos deparando a cada ano com consequências mais graves dessa doença. Então, eu gostaria de enfatizar o seguinte, que aqui em Belo Horizonte, em julho, nos dias 28, 29 e 30 de julho, vai acontecer o Meditrop Parasito 2019, que é um congresso de medicina tropical e parasitologia e que tem reservado um espaço de tempo bacana para que a gente possa discutir os aspectos da sífilis e das outras infecções sexualmente transmissíveis nesse congresso.